Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos para mais um devocional diário, uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Estamos refletindo sobre igreja, né? E o tema de hoje é Reflexões sobre Igreja, parte 3. O texto ainda é o mesmo texto que a gente está trabalhando, Atos 20 e 28, que diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja o que nós já aprendemos até agora. Vimos que a igreja tem um proprietário que é Deus, certo? A igreja custou um preço, que foi o sangue do Filho de Deus, Jesus. A igreja tem um líder, tem uma direção sobrenatural, uma direção maior que é o Espírito Santo, mas ela também tem uma direção terrena, que são os líderes, os pastores. E o que a gente aprende? Veja que coisa fantástica, a gente vê aí o apoio da Trindade. A igreja é de Deus, certo? O Pai, mas ela foi comprada pelo Filho, através do seu sacrifício, e a direção dela é do Espírito Santo. Mas veja que a Trindade gosta de trabalhar com o ser humano. E Deus constitui na igreja os bispos, os líderes, os pastores. Então veja que coisa fantástica. Nós temos essa harmonia, essa sincronia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade trabalhando em conjunto com o ser humano, os seus líderes. E o texto ainda fala que esses líderes foram constituídos pelo Espírito Santo. Hoje a nossa reflexão está aqui sobre duas palavras, rebanho e pastoreardes. O texto começa dizendo, atentai por vós e por todo o rebanho. Uma das figuras usadas para descrever a igreja do Senhor é rebanho. E aqui a gente lembra de ovelha. Então, um rebanho é ovelha e que tem o seu pastor. Pastor aqui na terra, né, os seus líderes, mas tem o seu supremo pastor, que é Deus. E a igreja tem que entender, né, e o pastor tem que entender que esse rebanho não é dele, o rebanho é de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículos 1 a 4, ele fala assim, olha, rogo eu a todos os presbíteros, eu presbítero como vocês, pastoreardes o rebanho de Deus. Então esse rebanho é de Deus, não é nosso. Nós temos que entender que a igreja é um rebanho e que como rebanho precisa de duas coisas imprescindíveis, de provisão e proteção, assim como o salmista diz lá no Salmo 23, né? O pastor tem que prover para a igreja aquilo que precisa, o alimento espiritual, e ao mesmo tempo proteger a igreja das heresias, dos falsos mestres. Então essa igreja que é de Deus, que custou o sangue do Cordeiro, que tem a direção maior do Espírito Santo, mas que tem os seus líderes aqui na terra, precisa dessa provisão do alimento espiritual e precisa da proteção. O pastor tem que proteger o seu rebanho, tem que proteger as ovelhas do Senhor. E outro, além dele dizer aqui rebanho, ele fala pastoreardes, que vem em complemento a isso. O rebanho precisa ser pastoreado. Outras versões diz apacentar. E mais uma vez compete ao pastor aí pastorear, nutrir, proteger, alimentar a igreja com a palavra de Deus, que é a sã doutrina, como o apóstolo Paulo fala. Então veja que coisa fantástica essa harmonia, esse sincronismo que a gente tem aprendido até agora nesse único versículo, nessas reflexões sobre a igreja. Deus Pai é o proprietário. O preço, Deus Filho, Jesus. A liderança maior, suprema, o Espírito Santo. A liderança terrena são os pastores. E a igreja como si, que é constituída, para que ter pastor se não tiver a igreja? É nesse caso ilustrada como rebanho que precisa ser pastoreada. Então, é importante os pastores entenderem isso. Os pastores hoje em dia estão deixando de ser pastores para ser animadores de igreja. Os pastores têm levado aí a sério
essa nova doutrina de ser coach, né? O coaching cristão, pastores trazendo para a igreja a visão de marketing multinível, de crescimento mirabólico como se fosse uma empresa, mas a função do pastor é pastorear. Em vez de trazer para a igreja essa questão das pessoas de ter autoajuda, ele precisa da ajuda do alto, nutrir com o alimento espiritual que é a palavra de Deus. A função do pastor é pastorear, não é animar a igreja, não é criar espetáculo, porque muitas igrejas hoje têm deixado de ser realmente a casa de oração, como Jesus disse, para ser um ambiente de espetáculo. Que a gente possa refletir sobre isso e entender o que é realmente igreja e voltar às origens, né? Que ali seja um lugar de adoração a Deus e o ensino da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e amanhã falaremos um pouco mais sobre isso.